aula ao vivo de hoje eu vou te ensinar como fazer o ponto baixo centrado perfeito, porque é ele que nós vamos usar para fazer o cestinho quadrado perfeito. E mesmo que você seja, né, já praticante ou tá começando agora do zero, ó, essa aula é para todas nós, porque vão ser dicas importantes para você chegar já no curso gratuito, já na prática, sem dúvida, em relação a esses pontos, tá? E quando eu comecei, né, a maioria aqui sabe que eu comecei do zero absoluto, nunca tinha pegado numa agulha antes, e eu não sabia nem que isso era crochê, gente. Quando eu descobri, foi aquele desespero, né? Porque eu falei, meu Deus, eu fazer crochê? Será que eu consigo? E aí, ó, no que deu. Mas eu não sabia nem o nome desse ponto. E ele tem esse nome de ponto baixo centrado, primeiro, que é um ponto baixo. Por quê? Esse daqui é simplesmente o ponto baixo, que é, como o próprio nome já diz, é baixo mesmo, é pequenininho. Tem o ponto alto, que é alto, tem um ponto alto duplo e triplo e tal. Então esse aqui é baixo e ele vai por baixo da correntinha. Correntinha é esse elo que forma aqui, olha, essa alcinha aqui em cima. Então a agulha vai por baixo, é o ponto baixo. O ponto baixo centrado, a agulha, como o próprio nome diz também, ele vai no centro, vai no meio do ponto de baixo. E aí tem umas dicas para o seu ponto se ajustar melhor e ficar do jeitinho que você sonha aí para você fazer seu cesto perfeito, porque na base também nós vamos usar o ponto baixo centrado. Qual é a vantagem desse ponto? Ele deixa a sua peça mais firme, estruturada. E ele tem as suas variações também, da mesma forma que ele é uma variação do ponto baixo. Porém, o ponto baixo, olha, ele deixa a peça mais maleável. Então, eu gosto do fundo em ponto baixo centrado justamente por causa dessa firmeza que dá na peça. Tanto que depois você vai poder transformar essa base que a gente vai fazer no curso gratuito, quadrada, você pode fazer retangular para fazer um fundo de uma bolsa, por exemplo, ou um cesto maior que precisa de algo mais firme, de uma bandeja, e não assim em ponto baixo. É errado fazer o ponto baixo? Não é errado. Você pode usá-lo numa peça que você precisa, né, dessa maleabilidade, uma peça mais flexível. E esse ponto baixo também tem outras variações. Você pode fazer ele cruzado, enfim, tem aqui no perfil dos cestos perfeitos também. Então deixa eu virar a câmera e simbora lá, pega uma peça que você tem, alguma peça iniciada, qualquer coisa assim para já praticar. Se você tá sem material, lá no grupo do Facebook eu coloquei uma lista, um PDF com os melhores fornecedores de fio de malha que eu já usei, minhas alunas usaram, seguidoras indicam, então tem lá também para você baixar, tá na aba de avisos no grupo do Facebook do curso gratuito. O link você encontra nos stories também, eu coloquei uma rasta para cima lá. E nos stories hoje eu detalhei mais também os materiais, coloquei lá. Tá em outro vídeo, foi mandado por e-mail também, só que como algumas pessoas, né, pode não ter achado localizado, eu coloquei lá e vou disseminar isso o máximo possível pra gente já estar preparada para o dia 9. O curso gratuito vai ser do dia 9 ao dia 16 de novembro. Então assim a gente já vai estar com tudo preparado e vou virar a câmera pra gente ver na prática, então aí, todas essas dicas. Vou virar aqui, dá licença. Olha só, então aqui eu vou começar fazendo o ponto baixo. Esse daqui, gente, era a técnica do crochê tradicional que eu usei, né? Antigamente eu usava essa técnica para fazer um cesto quadrado e ele não ficava quadrado, ele ficava mais arredondado do que quadrado. Aí para deixar quadrado tinha que fazer assim, mas eu não queria, né? E sem contar o fundo desse jeito, enfim, isso vai ficar no passado. Então, olha só, o ponto baixo, como eu disse, a agulha vai por baixo da correntinha, entre os dois pontos. Então, passa aqui por baixo, localiza esse elo
que tem 2 fios, tá vendo? Mas na verdade é um fio só. Relacione-se com os fios, com o ponto, a agulha. Passa o dedo, puxa, vê onde vai sair. Quem é esse fio? É muito importante, é gostosa essa descoberta, viu? Mesmo que você já seja praticante aí. Então aqui, entre os 2 pontos, cada ponto também é formado por um fio só, mas que parece que são 2, tá vendo? É esse risquinho aqui, parece uma letrinha V. Dá para ter essa ideia de letrinha V, principalmente aqui no ponto baixo centrado, olha. E sem contar que eu amo essa aparência do ponto baixo centrado também, tá vendo? Às vezes a vista vai dar uma embaralhada, mas com a prática vai ficar melhor para você distinguir. Observe que o fio, ele sai de dentro do mesmo lugar. Então, esse e esse outro que formou a letrinha V. E não são esses 2 fios que formam um par. Por quê? Eles saem de lugares diferentes. Olha, esse daqui desse buraquinho e esse desse outro. Então, eles não são pares. O par são esses 2 fios que formam o ponto, que sai do mesmo buraquinho. Então, para fazer o ponto baixo, é passar a agulha nesse lugar facinho, nesse lugar aberto aqui, por baixo desses 2 fios da correntinha. Olha só como eu puxo a agulha. Eu passo por dentro, vou lá por trás, olha a posição do meu gancho como está, virado para baixo, tá vendo? E puxo, virando o gancho para cima, trazendo o fio para o outro lado. Estico, deixo a agulha reta, não deixo ela nem para baixo e nem para cima. Se eu deixo virado para baixo e fecho o ponto aqui desse jeito, o buraco fica grande, os pontos apertados, você vai sentir dores. E se eu deixo a agulha virada com a ponta para cima e fecho desse jeito, olha, o ponto fica largo. A sua peça vai ficar mais molinha ainda. E você observa que está folgado, olha, dá para passar um dedo aqui por trás. E quando você deixa apertado demais, você não consegue passar nada ali por trás. E na hora de fazer o ponto baixo centrado, isso vai dificultar. Então, na hora de puxar, deixa a agulha reta. Como assim reta? Tá vendo essas correntinhas aqui? Deixa a agulha passando ali por cima. Olha só, ficou retinho e você fecha dessa forma. Não puxe a agulha passando lá por trás do fio e fechando desse jeito. Normalmente no crochê tradicional a gente trabalha dessa forma, né? Porém, no crochê moderno, para o ponto ficar com aparência, né, mais ideal, assim, pro material, você passa a agulha por baixo e puxa lá por trás. E puxa fechando tudo. Quando eu quero fazer o ponto baixo cruzado, eu puxo lá por trás, mas é outra forma de passar também. Tem um vídeo, só não vou fazer aqui para não misturar e não atrapalhar quem está aí no aprendizado, viu? Então, ponto baixo, ok. Ele passa por baixo da correntinha e fica fácil de entrar a agulha. Não que o outro fique difícil, mas essa entra mais facilmente porque o espaço é maior que tem aqui do que no meio, tá vendo? Então aqui, olha, deslizou, puxou lá por trás, olha como faz a rotação da agulha, encaixa, agulha reta, passa por baixo. Olha como eu seguro o fio. Você pode encontrar a sua melhor forma de segurar que deixa mais confortável. Eu encontrei essa forma para mim. Eu gosto de deixar por cima do indicador, coloco o fio, o rolo no chão e aqui ele desliza facilmente. Esse fio que eu estou usando, ele é da Nestor Fios. E essa agulha é da Knit Pro. É uma agulha maravilhosa também. Que minhas alunas aguardem aí novidades. Que eu já encomendei essas aqui de presente para as alunas experimentarem também. Então aqui, olha. E eu vou até presentear aqui. Eu tô pensando em bolando alguma coisa para fazer as seguidoras também aqui, para as seguidoras experimentarem, viu? Vamos ver o que sai aqui. Vou bolar uns presentes para vocês também, viu? Então aqui, segurei assim, passo a agulha por baixo e venho lá por trás e puxo entrando por aqui.
Prontinho. E assim você continua. Ah, deixa eu dar uma dica muito importante para uma peça de pontos baixos. Se você fizer, por exemplo, uma bolsa, qualquer peça, né, com pontos baixos, tem um segredinho. Na hora que você puxa e fecha o ponto, antes de ir para o próximo, não vai direto assim e faça não, sabe por quê? Às vezes essa correntinha aqui, ela pode ficar larga e aí sua peça não vai ficar com aparência muitas vezes como você imagina. Então, antes de fazer o próximo ponto, só no ponto baixo, você puxa o fio que está no rolo para dar uma apertadinha nessa correntinha. Claro que não demais, tá? É só o suficiente para não ficar folgado. Então, dá uma esticadinha e fecha o ponto. Esticou. Depois isso daqui vai se tornar um hábito quando você estiver fazendo uma peça de pontos baixos. E aí vai ficar toda bonitinha. Ponto baixo fica ótimo também. Pena que eu não estou aqui com a minha peça, deixa eu buscar aqui, ver se eu acho alguma foto. Ponto baixo fica ótimo também para fazer tapete. Deixa eu ver se eu tenho um print aqui. Eu tirei uma foto. Eu vou mostrar nos stories também, se eu não localizar aqui essa peça, porque acho que ela ficou lá atrásão. Tô buscando aqui no meu celular, mas deixa eu ver se eu acho. É que são tantas fotos, gente. Esse arraial tá tão lindo que eu tirei tantas fotos aqui e não tá com as fotos. Ok, tudo bem, tudo bem. Eu mostro lá nos stories, viu? Mas deu para entender, então, essa parte dos pontos baixos? Quando é ponto baixo centrado, é o contrário. Em vez de eu puxar e deixar essa correntinha mais apertada, eu dou uma folgadinha, porque naturalmente o ponto já fica mais apertado mesmo. Olha eu procurando a foto aqui ainda, gente, para vocês. É que vocês tinham que ver isso daqui, porque fica tão lindo o tapete em ponto baixo e eu não tô achando aqui, ó. A senhora já fez crochê. Essa é minha avó, enquanto eu procuro aqui. Aquele tem de meter... Peraí, gente, essa é minha avó, ela não... Ai, meu Deus do céu, a família toda rindo aí. Ela não faz crochê, não. Aí perguntou pra ela se ela fazia crochê. Ela perguntou se era aquele trem de meter o dedo. Ai, meu Deus, que família que grita, gente. Peraí, deixa eu tirar esse negócio aqui. Ai, Jesus amado. Peraí, pronto. Entrei em desespero, gente. Minha avó tem 103 anos, gente. E é mais forte do que eu, viu? Pode acreditar nisso. E aí ela não faz crochê. Diz que é aquele trem de meter o dedo assim. É, Baca. O apelido dela é Bacana, Dona Bacana. Dona Bacana é famosa, já até apareceu na TV. Aí, ó. Vocês devem conhecer ela aí, viu? Daqui a uns dias fazer uma live com ela, vocês vão adorar. Ela é o máximo. Olha, então vamos lá para o ponto baixo centrado. Dica: normalmente o ponto baixo centrado, ele costuma se inclinar. Quem é destra, o ponto costuma se inclinar para a esquerda. Quem é canhota, o ponto costuma se inclinar para a direita. E você está no controle. À medida que você fizer os pontos, vai endireitando eles no sentido que você quer, tá? Então aqui, na hora que fez, quando você for fazer essa base lá na aula, já vai a partir da primeira carreira, já puxa os pontos no sentido contrário, porque senão sua base não fica quadradinha e depois acaba refletindo na subida da peça também. Tá? É claro que, gente, é uma peça manual, ou seja, não é máquina, somos seres humanos, aqui está expressa toda a nossa história, todo o nosso sentimento, né? Às vezes a gente está mais tenso, o ponto ele sai mesmo mais apertado, mas como o TED diz, né, com as alunas, o TED é quem ministra as aulas de empreendedorismo, foco na solução.
Então, tá apertado e você não tá conseguindo esticar a agulha, deixar o ponto mais folgado, porque isso acontecia comigo. Por mais que eu esticasse, gente, não ia. No início, acho que eu ficava tão tensa e o ponto ficava apertado do mesmo jeito. Então, troca de agulha. Usa uma agulha maior. Tá usando a 8, o ponto ainda tá apertado, a peça tá com buraco, usa uma agulha 9. Não deu? Experimenta uma 10. E o contrário também. Tá ficando muito folgado? Troca por uma agulha menor. Tá? O ideal é ter agulha pelo menos de numeração 6 a 10 enquanto você estiver na prática. Se você não puder ter todas essas agulhas, tenha pelo menos uma agulha de numeração 7, agulha de numeração 8. Kátia diz que chegou atrasada. Nada, minha amiga, bora pegando aqui, viu? Vai lá e pega a sua base então. Para quem está chegando agora, a gente está vendo aqui a diferença de ponto baixo e ponto baixo centrado para fazer o seu ponto baixo centrado perfeito aí, já preparando para o curso gratuito, tá? Pode acontecer, Kátia, de não ficar gravada, viu? Às vezes o Instagram, ele derruba a live, às vezes a internet, né? Mas no que depender de mim, vai ficar assim para vocês praticarem, viu? Já tudo aí para o curso gratuito. Então, vai fazendo a peça direita, no sentido contrário, né? E também, por ser um trabalho manual, né, como eu estava falando, exige esse cuidado, vai abrindo os pontos. Então, passou ali, eu já vou mostrar em detalhes, fez o ponto, abra, deixa bem certinho, já vai puxando os pontos. Não espere terminar a peça para endireitar os pontos. E daí acontece o seguinte também, né? Como é algo manual, claro, vai acontecer de inclinar um pouquinho e tá tudo bem. Não caia no perfeccionismo de pensar, ai, minha peça inclinou um pouquinho, não tá reto, ai, eu não vou postar foto. Que nada, minha amiga. Somos pessoas, seres humanos ali, olha. Agora, se estiver te incomodando muito, se te faz sentir melhor deixá-los mais reto, mesmo depois de ter terminado a peça, você consegue endireitá-los um pouquinho mais. Você pode passar a agulha aqui no meio do ponto, entre eles, né, e puxa com cuidado para não sentir muitas dores também, né? Olha, e assim você já vai arrumando. E se você percebe que ele está se inclinando muito desde lá de baixo, começa a puxar de baixo para ir arrumando em cima, porque senão você vai puxar aqui em cima, depois lá embaixo vai puxar para o outro lado também. Márcia está falando que é canhota. No curso gratuito, todas as aulas vão ter para canhotas também, tá bom? E aí, assim que acabar essa live, ela ficando gravada, eu vou pedir para inverter esse vídeo para canhota também. Vamos ver o que a gente consegue, tá bom? Vamos fazer o possível aí para as canhotas também. Admiro demais quem é canhota, gente. Nossa, porque pegar tudo isso e olha, vocês inverterem na cabeça, ó. Ô, mulherada, incrível. Então, o ponto baixo, como eu tinha dito antes, a gente passa por baixo da correntinha, é mais folgado. O ponto baixo centrado, como eu tinha mostrado, identificado o ponto, lembra? É o mesmo fio que sai daqui de dentro, olha ele seguindo ali, ó, saiu daqui de dentro, foi lá atrás, olha só, vou virar a peça ali, deixa eu passar aqui de onde ele tá saindo. Foi lá atrás, tá vendo essa alcinha? Indica que é o avesso da peça. E essa alcinha é exatamente o mesmo fio, esse daqui. Subiu, abraçou lá por trás e voltou aqui por cima. Tá vendo? O mesmo fio saindo e entrando no mesmo lugar. Formou essa letrinha V. Esse daqui é o ponto baixo, centrado, porque ele tá dentro do outro, tá no centro do de baixo. E aqui eu vou fazer o ponto baixo centrado aqui dentro. Só uma diferença. Nessa base, eu tenho ponto baixo e ponto baixo centrado, sabia? Essa primeira carreira é de pontos baixos, porque eles não estão dentro de outro ponto. Eles estão pegando só uma alcinha dessa correntinha aqui, olha, a alcinha de trás dessa correntinha. Na aula você vai ver. Por isso que ele é um pouco menor do que os outros. E nessa primeira carreira a gente tem que ter cuidado, como eu mostrei lá no ponto baixo, para ele não ficar pequeno demais, porque senão desaparece. E aqui dentro tem um segredinho que eu vou contar no curso gratuito também. E aí,
você continua aqui em cima fazendo ponto baixo centrado. Então, para quem está começando, é mesmo pegar, seguir. Eu várias vezes passava o dedo assim para saber, onde é? Outra dica também, para eu descobrir onde é o ponto baixo centrado, o lugar para eu fazer o ponto baixo centrado certinho, além dessa dica, né, dos 2 fios, perceba que de dentro desse ponto tá saindo esse fio, não é? É o mesmo fio que passa aqui por cima, que é essa correntinha. Olha eu puxando e ele se mexendo ali dentro. Então, aqui por dentro desse ponto, passa um fio. Deixa eu desmanchar aqui para você ver melhor. Nessa peça aqui. Que ali é de ponto baixo, né? Já que a gente está falando de ponto baixo centrado. Aqui dentro, de dentro desse ponto baixo, tá saindo essa correntinha que vem ali do outro lado, abraça essa outra correntinha e entra aqui dentro de novo. E passa exatamente no meio aqui desse ponto. Tem 2 fios aqui dentro, mas na verdade é um fio só que formou aquela correntinha. E eu tenho que separar esse ponto e esses 2 fios que estão lá dentro, porque minha agulha vai entrar exatamente aqui no meio, passando. Olha só os 2 fios da correntinha ali em cima, passando aqui atrás, ó. Esse e esse. E é no meio que eu tenho que passar a agulha. Tudo isso é muito importante para o seu ponto não ficar trocado. Não vou falar errado. Por quê? Se eu faço um ponto pegando só uma alcinha desse daqui, passando lá por trás desse jeito, olha como a minha agulha entrou tortinha, inclinada. Tá errado? Não, desde que eu queira pontos com aparência inclinada. Esse é um ponto, é uma variação de um ponto baixo centrado. Tem um ponto que é feito dessa forma, mas não é o ponto baixo centrado, tá? É uma variação. Então, para fazer o ponto baixo centrado certinho, exatamente para ele ficar retinho, eu coloco a agulha no meio desses 2 fios, dessa letrinha V, passando aqui dentro, no meiozinho também desses 2 fiozinhos que estão passando aqui, que faz parte dessa correntinha, coloco a agulha no meio. Viro lá atrás, sempre vai virando a peça, viu? Verifique se ele passou no meio certinho desses 2 fios e por baixo dessa alcinha aqui, que é aquela parte lá do fio que tá lá na frente, né? Porém, esse é o lado avesso. Olha como a agulha entrou mais reta, diferente daquela hora que ela entrou inclinada. Olha só. E se entrou assim, desconfia. Entrou fácil demais, fala, peraí, vira a peça para conferir. Opa, a agulha tá torta. Olha os 2 fios aqui, debaixo dessa linhazinha. Então, puxa a agulha para cá. Agora sim. Agora ficou no meio dos 2 fios. Você vai sentir a peça. É importante você ouvir a peça também. Então, tá aqui no meio certo, posso puxar. Não puxe a agulha assim. Porque se eu puxo aqui de cima, olha só o que acontece. Suponhamos que eu puxo, engancho aqui por cima. Você vai ver a diferença. Puxou e vou fechar lá por trás desse jeito. Olha como o ponto saiu torcido. Se a intenção é fazer um ponto com essa característica, ok. Mas se você quer fazer o ponto baixo centrado, ele abertinho dessa forma, o jeito que você pega na agulha, puxa o fio lá por trás, vai fazer diferença. Então, aqui no meio, ok, localizou o meio certinho, passou no meio dos 2 fios, vira a peça, verifica se está no meio certinho, tá ok? Não puxe aqui por cima. Vai com a agulha lá por trás, olha como ela está virada para baixo e agora vira para cima, puxando o fio que está no rolo e trago aqui para fora, estico, deixo a agulha reta. Olha que o meu indicador, ele é o regulador do fio, né? Ficou com a agulha reta, ali encostando aqui em cima nas correntinhas, eu não puxo daqui. Passo por baixo de novo, agora eu viro a agulha aqui por cima e fecho o meu ponto.
Dessa forma, o ponto já sai certinho e perfeito. E olha que com o polegar eu já vou ajustando e abrindo meu ponto. Olha só a diferença dos dois. Esse ficou torcidinho, por mais que você abra depois, não ficou com a aparência como você quer. E também há outras formas que algumas pessoas fazem, eu nem sei como, mas tipo, puxa aqui por cima, aí tira a agulha, passa aqui por dentro e puxa de novo. Só que tá vendo? É trabalho dobrado. Fazendo de uma única forma, passou dentro, tá no meio certinho dos dois fios, agulha por baixo, com o gancho virado para baixo. Agora eu viro para cima e viro de novo. Olha, observe como a agulha vira. Por quê? Se eu passo com a agulha virada para cima, se solta. Então é importante eu virar o gancho da agulha. Ele passa certinho, perfeitamente aqui dentro do ponto. Estico e fecho de novo. Olha por que a agulha entra com o gancho para baixo. Se eu viro para cima, ó, dificulta e se solta. Então aqui, fechadinho, vai com jeitinho no seu tempo e já abra o ponto para ele ficar certinho. Uma outra dica para o seu ponto ficar mais perfeito ainda. O fio de malha, muitas vezes, o reciclado principalmente, ele costuma ter uma rebarbinha aqui, dependendo, né, do material. Se for um fio mais rústico e você não quer deixar aparecendo o avesso do fio aqui no ponto, quer deixar mais lisinho assim, deixa o avesso para cima aqui posicionado no seu dedo, dessa forma, passe por dentro e puxe da mesma maneira. Esticou. E olha como o lado direito, a parte mais bonitinha do fio, é que já fica visível. E assim, você já fecha e arruma. E vai ficar todo desse jeitinho. Depois, acaba ficando automático, sabe? Você, já à medida que vai crochetando, já deixa o lado avesso aqui virado para cima. Vai virar até mania mesmo. Você vai fazendo assim com o fio, só para o lado avesso do fio ficar virado para cima, viu? Kelly tá perguntando com quantas correntinhas, iniciou com quantas correntinhas. Na peça, no crochê moderno, no caso dos cestos, né? O número de correntinhas vai depender do tamanho da peça que você quer, tá? Esse daqui, e também, se eu iniciar com um número de correntinhas e você iniciar com outro, usando um fio diferente, agulha diferente, o tamanho da peça também vai ficar diferente. E acontece também da gente usar o mesmo fio, a mesma agulha, porém, a tensão do ponto de cada uma é diferente da outra. Um aperta mais, outra aperta menos, né? E aí também vai ter diferença na peça. Mas no curso gratuito, vai ter essa peça completa, do início ao fim, com todos os segredos. Aliás, não vai ter segredo escondido nenhum. Vou revelar tudo do método Cestos Perfeitos para você. Nesse caso aqui, eu iniciei com 8 correntinhas, tá? Mas aí vai depender do tamanho da peça que você vai querer fazer, tá bom? Vamos lá aqui, então. Deixa eu virar a câmera. Eu não posso ficar parando para responder as perguntas todas de uma vez, porque senão acaba perdendo ali o time da prática. Mas se eu não responder a sua pergunta aqui, quem for aluna, tá lá no grupo, alunas também pode fazer a publicação. Quem não for, aproveita a caixinha nos stories para poder deixar dúvida lá também, viu? O endereço das agulhas, do fio, né, a Langezinha perguntando aqui, eu disponibilizei uma lista de um PDF com os melhores fornecedores de fio de malha. Tá nos meus stories, quando clica na minha foto, tem lá
onde eu mostro aqui os bastidores, aí tem um arrasta para cima. Quando você passa o dedo assim, você cai direto no grupo do Facebook do curso gratuito. Lá eu coloquei já o PDF dessa lista de fornecedores. E vocês podem comprar também em armarinhos na própria cidade. Mas não comprem o fio de malha e agulha sem assistir o vídeo em que eu conto 7 erros que eu cometia e que me impediam de fazer meu cesto perfeito. Por quê? A escolha do fio e da agulha, desses 2 itens principais, vão fazer total diferença na sua peça. Por exemplo, né? Esse daqui eu usei uma agulha 10, se não me engano. Esse daqui já foi uma agulha 8. E além da técnica, né? Claro, tudo foi diferente também, que você vai aprender. Mas se eu uso aqui uma agulha 10, por exemplo, com a tensão do meu ponto, ó, os meus pontos com a tensão do meu ponto, e a peça ia ficar desse jeito, toda aberta. E se isso acontece na sua peça, é sinal que a agulha tá grande, que os pontos estão largos, aí você precisa apertar um pouquinho mais o ponto, se não tiver outra agulha, né? Ou trocar por uma agulha menor, se você tiver também, viu? E agora, pode acontecer de uma pessoa usar esse mesmo fio e agulha 10 e dar certo para ela, você acredita? A minha tia, ela já faz o crochê tradicional, nossa, de uma forma perfeita, que eu nunca vi igual. E os pontos dela são mais apertados, a tensão do ponto dela é mais apertado. Então, quando uma vez a gente fazendo coraçãozinho em casa, ela tinha que usar uma agulha maior, porque com a prática que ela já tinha do crochê tradicional, que ela apertava mais os pontos, a agulha, se ela usasse uma agulha 8, que eu usaria uma agulha 7, os pontos dela naturalmente ficavam mais apertados também. Então aí precisava fazer ajuste de agulha. Nos stories, quando clica na minha foto, você vê lá a lista de material também. E no vídeo que eu coloquei também tem. E Eda perguntando aqui, vai ficar gravado para quem já comprou o curso? Sim, inclusive tem lá na plataforma, nos módulos iniciais, a diferença do ponto baixo e o ponto baixo centrado também, viu? Tem esse vídeo lá na plataforma da Hotmart. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Essa é a corda de tecido Margarete. Esse daqui é o fio de malha, que nós chamamos que é de malha mesmo, de camiseta. Para quem não conhece, né, tem uma live que foi feita só sobre fios e a gente vai falar mais desse assunto também, que é tão gostoso e é essencial. Nunca é demais falar sobre fios, né, gente? E melhor do que falar, do que ouvir, é experimentar. É pegar mesmo vários tipos de fio de malha. O grande segredo do fio de malha é relacionar-se. Porque, como eu estava falando, tem o fio de malha reciclado e o fio de malha produzido. O que significa isso? O reciclado é aquele que vem da indústria lá, que é essa sobra das camisetas, das fábricas, né? E aí vão para as empresas que reciclam, que separa lá, né? Na verdade, separa os melhores fios lá, descarta a parte que não dá pra gente usar e aí disponibiliza no mercado pra gente. Essa marca aqui é da Fios, da Nestor Fios. Tem também o Fios da Adri, que eu amo demais, sempre falo aqui, e vários outros. E aí eu coloquei lá nessa lista de PDF na comunidade do curso gratuito. E tem também os fios produzidos, né? Esse daqui, o produzido, é uma empresa que pega uma malha lá, né, a metragem lá, e corta na máquina de viés e aí disponibiliza no mercado vendendo pra gente lá, cada marca com sua característica. Esse daqui é fio de malha, que é de um jeito. Tem também fios, tem da Morino Fios, Soft Fios e várias outras. E o legal é que cada uma é diferente da outra. E aí por isso que é bom a gente experimentar
para ver qual fica melhor para nossa para a peça que a gente quer fazer. Lá nesse vídeo dos 7 erros que eu cometia, eu conto, né, de que não é que o fio é fino que ele é ruim. Não, ele, usando até uma agulha ideal para ele, dá para fazer um cesto também. Mas fios mais finos eu prefiro usar para fazer uma peça mais maleável, fazer um suplá, né, um tapete. Dá para fazer tapete com fio largo também. Eu fiz um tapete com uma agulha número 10, né? Porém, fios mais largos normalmente costumam ser mais pesados. Nem todos, tá? Tem fios largos que são super leves. Já tem fio fino que é pesado demais. Essa questão de gramatura, né? Que é o peso ali por metro quadrado. Então, por isso que vale a pena experimentar mesmo, se relacionar com os fios, viu? Então, lá ali perguntando que linha você usa. Então, lá nessa lista de PDF que eu coloquei no grupo do Facebook, que tá nos stories, tem vários fornecedores. Se esses vídeos não estiverem mais nos stories quando você for ver, pode ser que já tenha saído do ar, mas está nos destaques. São essas bolinhas que ficam aqui quando você entra nos seus perfeitos, aí tem a descrição do perfil, onde eu falo ali, tem o link do curso gratuito, e aí a primeira bolinha ali tá escrito curso gratuito. Aí lá tem também tem tudo explicadinho lá dos detalhes, viu? Lígia, e para subir, como faz? Para subir, aula completa, a gente vai estar no curso gratuito. Inclusive, é uma subida inédita no mundo do crochê, porque eu era mega insatisfeita de ter que cortar o fio, ou então, principalmente quando o fio é produzido, dá vontade de cortar o fio, sabe? O fio todo retinho ali. E apesar que tem também no método Seus Perfeitos, uma subida que corta o fio, nossa, que é maravilhosa. Mas tem peças às vezes que a gente não quer cortar, né? Isso me causava uma coisa que eu não admitia. Para mim, tinha que existir uma forma de subir a peça sem cortar o fio, deixar o avesso para baixo, porque eu queria a parte bonita para cima, de uma forma que eu não precisasse cortar o fio e nem que ficasse marcada aqui essa subida, né? Queria essas correntinhas aqui perfeitas, visíveis. Dá inclusive para deixar o avesso virado para cima. Tá aqui nos destaques também. Dá. Só que o desenho dessa correntinha, sabe? Igual eu mostrei no início da aula, saindo daqui, entrando ali, não fica assim. Fica perfeito também. Tudo é perfeito como é, né? Mas depende da forma que você quer. Aqui embaixo fica outras correntinhas, enfim. E aí no método Seus Perfeitos tem essa subida e vai estar no curso gratuito para você conhecer também, viu? Tá lindo, acho que é como a Lu falando, é como é trabalho manual, fica mais bonito. Não tão perfeito, adoro, está super lindo. Tem uma frase que eu gosto de usar, que acabei de usar até, né? De que tudo é perfeito como é. Minha aluna Kilvia, ela fala, ai, se eu tivesse ouvido essa frase antes, né? E às vezes, gente, a gente podia fazer uma live só para falar de perfeição, né? Por que cestos perfeitos? Por que tudo é perfeito como é, né? E aí, quando eu comecei a ver de que tá tudo bem como está, né? Mesmo a minha peça, quando ficava assim, né? Eu devia ter valorizado mais. Naquela época, ela estava perfeita daquele jeito, porque era a única forma que eu sabia fazer. E eu não soube ser grata e gentil comigo mesma naquela época, né? Eu ficava triste, desanimada, porque minha peça não ficava retinha, mas mesmo assim, tá tudo bem, ainda bem que foi assim, porque se não fosse, não teria desenvolvido também, né? Não teria chegado nesse outro resultado. Então, a frase, tudo é perfeito como é, expressa muito bem a gratidão, né? A gratidão de que tá tudo bem, não é desleixo, não é de, tá tudo bem, então eu vou deixar assim, não sei o que, não. O tudo perfeito como é
É muito pelo contrário, além de ser grata, né, por tudo como está acontecendo, qualquer coisa na vida, gente, para mim isso é para a vida toda. Isso não me faz parar, isso não me faz estacionar ali e falar, ah, tá bom do jeito que tá. Muito pelo contrário, isso me faz continuar na prática, continuar caminhando, e aí é isso que faz a jornada ser tão linda, né, tão prazerosa, né? Já disse que a felicidade não é o destino, né? É o caminho. Então, o que faz ser gostoso depois é toda essa prática mesmo. Então, tá tudo bem. Deixa eu ver. Helenice. Então, vamos ter tudo. Ela pergunta se a amostra vai ser hoje, o quadrado. Vai ser tudo no curso gratuito do dia 9 ao dia 16 de novembro. Quem não garantiu a vaga gratuita não é o curso ainda, Deva. Não, o conteúdo tá bom, mas não é o curso ainda não. O curso vai ser do dia 9 ao dia 16. Acessa cestosperfeitos.com.br. Lá coloca o seu e-mail e aí você já cai numa página. Lá tem um grupo do WhatsApp para você não perder nada. Entra para o grupo do WhatsApp também, mas corre no seu e-mail para confirmar que aquele e-mail é seu mesmo. Quando você clica lá no link que eu enviei, procura na caixa de spam, em algum lugar. Aí você fala, opa, esse e-mail é meu mesmo. Pode me avisar da primeira aula que vai ser no dia 9 de novembro. Aí você recebe também. O Gmail, o Hotmail, vai entender que meu e-mail é confiável e que pode te entregar. Às vezes acontece da pessoa digitar e-mail trocado. Às vezes a gente nem sabe o que acontece, que a pessoa não recebe o e-mail. Por isso que tem os grupos no WhatsApp, grupo no Telegram, grupo no Facebook, para a gente se proteger de todas as formas. Tem a live aqui todos os dias, siga aqui os Cestos Perfeitos para não perder, porque o curso gratuito fica no ar só durante uma semana e essa coisa de tecnologia, né, a gente não controla. Então, se você não localizou o e-mail lá, o nosso, que a gente manda de volta, experimenta cadastrar com outro e-mail. Às vezes a pessoa cadastra com Hotmail, ela não recebe, aí ela vai lá e cadastra com Gmail e dá certo. Tá? E vem para o grupo do WhatsApp. Se o grupo do WhatsApp estiver cheio, entra no grupo do Telegram. O Telegram é um outro aplicativo, aí você baixa esse aplicativo também, super seguro, é concorrente do WhatsApp e é muito bom porque lá não tem limite de pessoas para entrar e para mandar vídeos mais longos também. Lá também dá para enviar, você consegue receber, tá bom? A loja Tum Tum, como é o mesmo nome dessa agulha de crochê preta? Essa daqui é ótima, gente. Eu vou anotar aqui nos comentários. Chama Knit Pro. Aqui, olha, coloquei aqui. Deixa eu fixar aqui para quem querer ver. Ana, já tá no grupo do WhatsApp. Que coisa boa. Lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei também esses links que eu falei, tá bom? Eu vou colocar até no grupo do WhatsApp, gente, a lista do PDF também. O legal de participar da comunidade do Facebook é porque ela é exclusiva do curso gratuito. Lá você vai poder tirar dúvidas direto comigo, vai interagir com outras amigas crocheteiras. Se você tiver com alguma necessidade lá, outra pessoa que já passou pelo que você está passando vai te dar dicas, vai te ajudar e isso você vai fazer com que você evolua mais rápido, com certeza, né? Quando a gente está em grupo é muito melhor. São milhares, já tem milhares de mulheres lá, gente. E aí, então só aguardar o dia 9 pra gente abrir, tá bom? O grupo. A Dani perguntando, fala sobre essa pulseira. Como é o objetivo? Essa daqui, Dani, gente, a minha já tá cheia de bolinha, só que eu tenho uma grande vitória para compartilhar com vocês. E eu vou compartilhar a vitória porque pode motivar vocês também. O que acontece com essa pulseirinha aqui, né? O que aconteceu? Eu comecei a ver que as coisas na minha vida, eu vou contar a história rapidinho aqui para quem não sabe ainda. Eu comecei a ver que tudo que estava acontecendo na minha vida, algo que de cara eu achava que estava dando errado, eu via depois que tinha dado era certo. E eu comecei a ficar boquiaberta com isso, gente, porque eram tantas coisas acontecendo
E aí eu falei, gente, e nunca reclamando, sempre acreditando. Eu tava olhando uma casa, aí a casa não saía, tava só esperando para assinar o contrato, não sei o quê. Aí eu descansei e falei com uma amiga minha, falei, amiga, eu entrego ao divino, eu sei que vai acontecer o melhor. E, gente, aí essa casa não deu certo. Eu achei que não tinha dado certo, mas hoje eu dou graças a Deus por ela não ter dado certo, sabe? Porque, na verdade, deu certo. E várias outras coisas, sabe, acontecendo. E aí eu fui pesquisar na internet sobre a gratidão. E aí, né, com as alunas do Sexto Perfeitos, tem a psicóloga Silvana Ressaf, também depois siga, ela fala muito da gratidão também, né? Aprendi a meditar com ela, sabe? Enfim. E aí ela até fala, né, de que o contrário da gratidão é a reclamação. Quando a gente reclama, a gente clama 2 vezes, né, por aquilo, né? Então imagina, pelo amor de Deus, né, que fardo. Aí eu pesquisando na internet, lá no YouTube sobre a gratidão, me lembrei também da Márcia Luz, que é uma psicóloga, e ela tinha um vídeo bem legal da gratidão. E achei um outro vídeo dela, ela no programa do Rony Von, vocês conhecem? Era ótimo esse programa, né, gente? Ele é ótimo. E aí ela sugeriu lá, ela falou de tudo isso da gratidão e da reclamação, e de que a gente reclama muito sem perceber. E às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida e a gente nem sabe por quê. E aí ela fala uma frase, né? A vida dá mais do mesmo. E às vezes a gente está reclamando e criticando e julgando e tudo dando errado na nossa vida e a gente não entende. Da mesma forma que quando a gente agradece, a gente fica boquiaberto com tanta coisa acontecendo e você também não entende, mas ainda bem que é coisa boa, né? E aí ela sugere um desafio, que eu chamo de brincadeira, né? E aí eu adaptei com fio de malha, que ela falou, coloca uma pulseirinha no braço e toda vez que você reclamar, criticar ou julgar alguém, alguma pessoa, alguma situação, seja com palavras ou em pensamentos, você troca a pulseirinha de lado. E o objetivo é ficar 48 horas sem criticar, reclamar ou julgar palavras ou pensamentos. 48 horas sem. Então, trocou durante o dia, já não conta aquele dia como, então, as 24 horas lá, recomeça do zero. E o objetivo disso também é a gente se tornar consciente desses nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. E quando a gente fica consciente, desperto, né? A gente tem o poder de mudar a nossa realidade, porque a gente muda pensamentos, sentimentos, ações. E aí tá o grande prazer. Não é pra gente, fala, né? Chicotear, ai meu Deus, eu critiquei de novo, eu julguei, eu sou péssima, eu sou isso. Não, tá tudo bem, tudo é perfeito como é, não é? Então tá tudo bem, aconteceu isso hoje, agora, troca de lado, só isso. Aí depois eu comecei até a me desafiar um pouco mais. Aí quando vinha a crítica a alguém, alguma coisa, alguma pessoa, julgamento, eu já enviava uma bênção silenciosa para a pessoa. E isso é libertador, gente. E somos seres humanos e é um hábito aprendido e que a gente não toma consciência disso, né? E aí, no primeiro dia que eu comecei esse desafio, essa brincadeira, gente, era o tempo inteiro. Era um troca-troca. Que depois eu dava até risada. Não, e as coisas que a gente julga e critica, gente, e reclama? Não, tem coisa que, pelo amor de Deus... Teve um dia que eu estava criticando uma mulher que estava usando um molho de não sei o quê. O que eu tenho a ver com isso? E você não sabe. 2 dias depois, estava eu usando um molho bem parecido. Olha só que interessante, né? E aí depois começa a ficar leve e você vai tomando consciência disso. E aí parece que nunca você vai conseguir ficar sem reclamar, criticar e julgar. Só que quando cada vez mais que você vai se tornando consciente, não é que vai tudo se limpando? Hoje eu estava conversando com a minha aluna Débora e ela também está no desafio. E daqui uns dias vocês vão conhecer ela também. E aí a gente falando, né, de que, chega a estar com bolinha, tá vendo? E a vitória que eu quero compartilhar é porque no primeiro dia
que eu ficava só trocando, hoje eu já tô trocando, tipo... Se eu troquei 2 vezes hoje, foi muito. Então, por mais que a gente ache que a gente não vai conseguir, permaneça firme e acredite, porque se uma pessoa consegue, 2 pessoas conseguem, se eu e minhas alunas estão conseguindo, outras pessoas estão conseguindo, minha amiga, você também vai conseguir, né? Esse desafio foi proposto por uma profissional, então, e eu sou prova viva de que é possível. E é libertador. É muito melhor, né, trocar reclamação, crítica, julgamento, né, por gratidão. A gente passa a ver tanta beleza, aí, gente, a coisa mais linda. E aí isso se reflete em tudo, né? Na vida, claro, mas tudo a ver com crochê. Tudo a ver com fio de malha, não é blá blá blá, não. Por quê? Como eu falei antes, eu sofria por causa do fio de malha. Eu brigava. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe como eu falava, que eu odeio tal marca. E era um desespero quando eu estava bem na prática, né? Não tinha os cestos perfeitos ainda. E isso me fez sofrer mais ainda. O fato de eu reclamar que o fio é ruim não fazia plim, e o fio ficava maravilhoso, não. O que fazia o fio ficar maravilhoso, né? Ele se transformava até quando eu focava na solução, quando eu colocava ele no amaciante, quando eu via que ele estava todo desigual e eu dava aquela esticada e ele já se transformava. E muitas vezes o fio, ele é daquele jeito. E a gente tem que aceitar como ele é. Não tem o que forçá-lo a usar numa peça. Por exemplo, o fio é fino, seco, sem nenhuma elasticidade. Eu posso fazer um cestão com ele? Posso. Eu posso usar um caninho transparente, que nem a Ellen, né, lá dos fios multitécnica usa. Eu posso conduzir um fio por dentro, pegar um fio mais largo, que nem eu já ensinei aqui em outras lives, a gente vai até fazer de novo. Eu posso passar por dentro e fazer a peça ali, ela vai ficar mais estruturada. Eu posso trocar de agulha. Minha aluna Lili, depois eu vou mostrar a foto dela também, ela fez um cestinho com fio fino e ela usou uma agulha 6. Né? E aí a gente consegue adaptar, a gente consegue. Você pode fazer tassel, né, que é aquele penduricalhozinho, você pode fazer suplá, tapete, enfim, às vezes é melhor usar aquele fio para outra peça do que às vezes insistir ali para algo que não está te fazendo bem, né? Deixa, em outro momento você vai usá-lo ou você vai adaptar, e só reclamar não adianta. Nossa, tô com dor no braço. Tô com dor no braço e tá doendo, e tá doendo, e tá doendo. E aí reclama, e chora e sofre sem focar na solução. Então, peraí. O que eu posso fazer? Tem alguma coisa. Sentir dor, gente, não é normal. Tem a Kelly Lemos, eu vou fazer uma live com ela. Ela fez uma live aqui comigo no Cestos Perfeitos. Siga lá. É @ eu vou até colocar aqui. Ela é Kelly Lemos do Planeta.eva. Eu vou colocar nos stories também, tá? E aí ela alivia as dores do corpo e da alma, né, como ela fala, reconhecendo as origens emocionais. E na live que ela fez aqui comigo, ela falou uma frase que impactou muitas alunas, né? E que, além disso, ela fez exercícios que curou a gente na hora, quem estava com dor. E aí ela fala assim, né? A gente não nasceu para sentir dor. E a gente não nasceu. Você vê os animais aí? Ninguém nasce para sentir dor. Um cachorrinho, ele pode, né? Eu vejo algumas raças, né? Ele pode ter um problema lá nas patas, não sei o quê. Se tira ele ali do habitat natural dele, tenta colocar ele num piso liso, que não é próprio para ele, para a raça dele, aí pode acontecer, né? Mas ele não nasceu para isso. E a gente vê assim, não, a gente não nasce, né? Os passarinhos aí, né? Enfim, eu vou conversar com um dia para perguntar para ela. Mas a gente não nasceu para sentir dor, e a dor é um reflexo de que algo não tá legal. E a Kelly até fala, independente se você fizesse crochê, patchwork, pintura em madeira, essa dor, ela estaria presente, porque é sinal de algo ali dentro que não tá bem. Cada dor tem um significado que precisa ser tratado lá também. Hoje, quando eu sinto uma dor, eu já busco ali reconhecer de onde ela vem, o que aconteceu, né? E busco solução para isso também. Tanto cuidando do emocional quanto de exercícios. Então, a gente vai fazer essa live dia 5.
quinta-feira. Vou colocar todos os detalhes na bolinha aqui da minha foto, depois você clica e vê lá nos stories também, tá? Stories, gente, para quem não sabe, é o que eu mostro aqui por trás nos bastidores, o que eu tô fazendo, o que tá surgindo, dicas extras. Aí para acessar lá, você clica sempre na bolinha da minha foto, aí você vê tudo aqui também, fica acompanhando. Inclusive, a Lu perguntando aqui, onde acho a lista de materiais? Tá tudo lá nos stories, coloquei hoje, e se depois não tiver mais nos stories, tá numa bolinha aqui nos Cestos Perfeitos, abaixo da descrição do perfil. Tem várias bolinhas lá, e a primeira é do curso gratuito, tá bom? Meninas, acompanhem, são muitas informações, mas valiosas e que você não pode perder nada. Então, fica colada comigo, porque o curso gratuito só fica no ar do dia 9 ao dia 16, viu? Meninas, um beijo. Obrigada por cada uma aqui. O nome da psicóloga, Denise, tem duas. Tem Silvana Ressaf. Eu vou colocar nos stories também. Gente, será que eu vou lembrar disso tudo? Eu vou abrir uma caixinha, aí vocês vão me perguntando lá, viu? É melhor. Porque às vezes eu falo, vou colocar nos stories, e aí na hora que acaba a live, se eu não anoto, então eu vou colocar a caixinha. Aí se ficou alguma dúvida, aí pergunta lá, de qualquer coisa. Aí você pergunta, tá bom? Beijo, gente, obrigada. Regina, falando aqui, quero muito aprender os cestos e vou conseguir. Olha que maravilhosa! E ela falou, eu vou conseguir. Ela não falou, eu vou tentar, eu vou ver se dá, eu vou ver, não sei o que é. Não, ela falou, eu vou conseguir. E tá aí. O grande segredo pra gente aprender alguma coisa é, essa vontade verdadeira que tá lá dentro. Isso é uma coisa que eu aprendi com o TED também. O que é verdadeiro e profundo, gente, a gente não desiste ali perante a prática, a gente continua firme. Obrigada, meninas. Beijo. Espero vocês nos stories. Clica lá na bolinha aqui da minha foto e até amanhã às 20 horas com mais uma aula gratuita aqui pra gente preparar, é o intensivão aí preparatório do curso gratuito, viu? Beijo, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, Silva, você é uma simpatia, todas vocês são. Sabe o que é legal, só pra finalizar? O que vocês veem em mim é o que tá cheio aí dentro de você. Saiba disso, viu? É só reflexo. Beijo! Até daqui a pouco lá nos stories. E até amanhã.